Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um bom fim de semana abençoado que se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre os maus exemplos dos amigos de Jó. Antes de começar, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo e que vocês, quem quiser, claro, que aí é opcional, deixar algum comentário nos comentários agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, tá certo? E eu vou pedir que quem não se inscreveu no canal ainda, já se inscreva no canal agora também, tá bom? E vamos fazer uma oração para começar esta meditação. Queridos amados, que o Espírito Santo me tome mais uma vez, que fale através de minha boca, que eu seja apenas um instrumento, Senhor. Que todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo de Deus. Me use, me ilumine para levar a mensagem aos irmãos, Senhor Deus. Esteja sempre comigo, Pai, com as pessoas também que estiverem aqui me ouvindo, que estiverem interessadas em aprender, Senhor. Que o Senhor possa iluminar a mim e as pessoas que estão me ouvindo, para que nós possamos aprender, entender e compreender a sua mensagem, Senhor. Que possamos pôr em prática em nossas vidas, Pai. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico. Peço em nome do Senhor Jesus. Que são os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, os amigos de Jó chegaram para consolá-lo, né? Pelo menos aparentemente. Pois Jó estava passando por um momento terrível, né? Ele perdeu tudo que tinha, toda a riqueza. Ele perdeu os filhos, todos, né? E ele perdeu, acho que eram 7, né? 4 homens, 3 mulheres, se não me engano. Perdeu 7 filhos, tudo de uma vez só. E perdeu toda a sua saúde. Ficou doente, vestido com um saco de pano cheio de cinza, aliás, nem saco de pano era, só cinzas, porque ele estava cheio de úlcera, né? Cheio de lepra. E aí vem a mulher dele, que ao invés de consolá-lo, dar força para ele, né? Continuar no seu caminho, na sua fé em Deus, que ele era um cara de fé em Deus. Não. A sua mulher, a própria mulher dele, aconselha ele a abandonar Deus. Convencer que Deus o abandonou, para ele estar passando por aquilo, que não sei o que lá. Depois vem 3 amigos que, ao invés de consolar Jó, ao invés de dar força para Jó, para que ele superasse aquilo, e orientasse que ele se apoiasse em Deus, não. Eles vieram e, como zombadores, né? Eles queriam que ele se afastasse de Deus, que ele desafiasse a Deus, que ele então é um monte de coisa que eles falam, né? É o livro de Jó inteiro falando sobre isso. Queridos irmãos, se nós vamos consolar alguém, a primeira coisa que nós devemos fazer é, é chamar a atenção da pessoa para Deus, para que ela se mantenha firme na fé e amparada em Deus, né? Não é fácil a gente se manter firme numa fé quando nós estamos passando por muito difícil. Muito fácil, é fácil. Falar, tenho fé. Fala, estou vivendo muito fácil, tenho fé em Deus. Mas nos momentos difíceis, será que nos momentos difíceis a gente mantém a fé, né? Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa que a gente ama sofrendo de algum problema e a gente ora, pede a Deus que a pessoa melhore e essa pessoa morre, né? É claro que nós não devemos nunca orar para que uma pessoa melhore, né? Por quê? Tá errado? Não, não é que é errado. Nós temos que orar para que Deus faça o melhor na vida desta pessoa. Então, se ela está num sofrimento, numa doença, então nós temos que orar e pedir a Deus que, se for que a vontade dele seja feita. Se for da vontade dele que ela se recupere dessa doença, que isso aconteça logo para ela sair desse sofrimento. E se for que ela não se recupere, que ela parta dessa doença, que ela descanse, que descanse logo, para acabar com o sofrimento, né? Isso é a maneira correta que a gente deve orar para Deus, né? Porque é a vontade dele que deve ser feita. Ele está vendo que é melhor para aquela pessoa que está sofrendo, não para mim, para você que estamos aqui, estamos de fora, né? Que nem, por exemplo, uma prima minha. Você acha que eu queria que ela tivesse partido? Não, eu queria que ela tivesse se recuperado, né? Mas a doença dela não tinha cura. Deus então fez o quê? Ele aliviou o sofrimento dela e a levou. Então, eu não sofri tanto, porque eu entendi que Deus a libertou daquela doença. Então, eu não sofri tanto, né? E tive também o problema da minha cachorrinha.
que ela adoeceu, ela nunca tinha adoecido, uns 5, 6 anos que ela ficou comigo, né? Ela já tinha quase 19 anos, e ela adoeceu, o intestino dela inflamou e parou, né? E eu orei muito a Deus, pedi que ela se recuperasse, que Ele me ajudasse, né? Eu já tinha feito várias orações para Deus pedindo que não a levasse antes que eu casasse, porque ela era a única companhia que eu tinha. Mas ela adoeceu, né? E, e Deus a levou. Eu sofri muito com a perda dela, mas foi o melhor para ela, ela parou de sofrer. Daqui em diante, mesmo que Deus tivesse a curado, ela só ia definhar cada vez mais, porque a idade dela estava ficando pesada para ela. Cachorro não vive igual ser humano, né? Então, para ela foi melhor, acabou o sofrimento. Ela agora descansa ali na sepulturazinha dela, tá aqui pertinho de mim. Enterrei ela aqui no sítio. Enterrei não, minha mãe enterrou, eu não tive coragem, né? Eu não gosto de participar desse tipo de velório, de enterro, essas coisas. Mas enterrou, né? Eu me despedi dela aqui antes de ser enterrada e até hoje fico uma voz embargada quando eu falo disso, né? Isso porque vai fazer 8 meses agora, dia 20 de junho faz 8 meses. É quase um ano já. E, e mas foi o melhor para ela. Então, eu não posso querer pedir para Deus que ela estivesse aqui. Seria melhor para mim, estaria muito mais feliz se ela estivesse aqui, com certeza. Mas, e ela? Agora ela está bem, ela está dormindo eternamente, né? Está dormindo sono profundo, ela está bem. O sofrimento dela acabou. Agora, eu tô sofrendo porque ela se foi. Mas ela tá bem. Agora, eu tô sofrendo só a tristeza por ela ter partido. Mas e se ela estivesse aqui? Eu estaria feliz. Ela estava aqui comigo, ela estaria do meu lado aqui. Se ela tivesse ainda condições disso, pela idade, né? Agora ela já estaria com perto de 20 anos. E eu estaria feliz. E ela? Será que ela estaria? Será que ela estaria com saúde? Ou será que ela estaria sofrendo dores? Porque ela já tinha dores de coluna, porque a coluna dela já estava com escoliose, né? Ela tinha dores de barriga frequente. Você entendeu? Será que adiantaria ela estar aqui? Porque eu queria ela aqui saudável como ela sempre foi. Desde que eu peguei ela. Peguei ela doente, tratei, ela ficou boa, nunca mais ela adoeceu. Eu queria ela daquele jeito. Agora ela doente, sofrendo, eu não quero não. Não queria não, queridos irmãos. Entendeu? Eu falei várias vezes para Deus, se for para ela sofrer, que o Senhor a leve. Eu fui bem claro para ele. Ele mantesse do meu lado até que eu casasse, saudável, sem sofrer. Mas se fosse para sofrer, que ele levasse. E ele levou. Você entendeu? Ou eu aceito mais isso. Então, a vontade dele foi feita. Então, nós temos que consolar as pessoas para que elas se mantenham firmes na fé, mesmo no sofrimento. Seja a pessoa que está lá doente, seja os parentes. Então, se eu vou consolar uma pessoa que está sofrendo, se eu fosse falar na minha prima, eu ia trazer ela para Deus, falar, confia em forte Deus, firma. Você está passando uma aprovação. Nós cometemos erros no passado, todos nós, ninguém é perfeito, né? E, e nós temos que pagar pelas consequências desses erros. Então, vem a doença, vem o mal-estar, vem, muitas vezes, problemas de saúde, para pagar pelas consequências. Você não vê Davi? Quantas coisas ele teve para pagar pelas consequências do erro que ele cometeu? Terá com Batseba e mandar que Urias fosse posto lá para morrer na batalha? Entendeu? Então, as consequências vêm. Então eu falei para ela, nós estamos sofrendo somente que nós estamos colhendo o que nós plantamos, prima. Então nós temos que manter firme e forte na fé. Deus está aqui, pode ser que Ele vai te ajudar, né? Se não houver solução, que você descanse. Você mais do que ninguém sabe que após o descanso nessa vida nós teremos a vida eterna. Então eu colocaria isso na cabeça dela. Tentaria consolá-la de alguma maneira, trazendo ela para Deus.
em um momento eu iria falar para ela desafiar Deus, como os amigos de Jó fazem, né? Jó aceitou a vontade de Deus ali, e por isso ele foi recompensado no final do livro, né? Então é assim, queridos irmãos, sejamos consoladores, né? Um cristão verdadeiro tem que ser consolador para os seus amigos, para os seus conhecidos, para os seus parentes, e não zombador, e não destruidor desses amigos. Ele precisa de consolo, de amparo, e não de terminar de ferrar com ele. Então, temos que manter na fé, seja no momento fácil, seja no momento difícil, a fé deve ser mantida, meus irmãos, sempre. Tá certo? Vamos console as pessoas que estão precisando de consolo. Se Deus optar por levar essas pessoas que estão doentes, aceite como uma libertação para essa pessoa. Porque se é uma doença que não tem cura, para que a pessoa continuar sofrendo aqui? Meu tio morreu faz 3 semanas. Ele estava com câncer, sofrendo já uns 3, 4 anos com aquele câncer de medula. Fez inúmeros tratamentos, fez um autotransplante de medula, tiraram as células boas da medula dele, jogaram quimioterapia lá direto na medula dele, mataram todas as células, injetaram aquelas células boas de novo. Aí ele teve que tomar todas as vacinas de novo que ele tinha tomado desde que nasceu. Não sei nem se ele chegou a tomar todas as vacinas, né? No início o tratamento deu certo, o câncer sumiu, mas ele voltou. E aí quando volta, vocês sabem que dificilmente tem cura, né? E ele já estava com o coração fraco, já não podia mais tomar quimioterapia, já não podia mais fazer os tratamentos. E aí, agora quando foi agora há pouco, né? No final de abril, os rins dele, os fígados começaram a dar sinais que estavam tendo colapso. Ele foi internado, foi para UTI. Quando foi semana passada, ele partiu, né? Deu falência múltipla dos órgãos, ele se foi. Foi ruim ele ter ido? Não. Ele se livrou do sofrimento, Deus o libertou. Eu não sei se ele vai se ressuscitar na primeira ou na segunda ressurreição, porque eu não tinha muito contato com ele. Eu espero que na primeira. Mas ele está livre. O sofrimento dele no momento acabou. Agora é esperar qual foi a decisão dele nessa vida para ver se ele vai estar na primeira ou segunda ressurreição, qual foi a maneira que ele viveu, né? Mas acabou o sofrimento dele. Não tinha cura. Deus se liberou desse sofrimento. Deus queria que um alívio para nós também. Prefere que ele estivesse vivo, só continuando a sofrer? Isso aí seria um egoísmo na minha parte, na parte da minha mãe, que é a irmã dele, na parte dos outros irmãos, na parte de quem que seja, da mulher dele. Seria um egoísmo, querer que o cara continuasse vivo sofrendo. Entendeu? É melhor que ele tenha ido e parou de sofrer do que estar sofrendo. Ou você acha que a gente seria feliz vendo uma pessoa parente, uma pessoa que a gente gosta sofrendo? Claro que não. Eu acho que o nosso sofrimento seria muito maior vendo aquela pessoa sofrendo e não poder fazer nada do que sofrer pela perda da pessoa. É que nem com a minha cachorra. Eu estava angustiado, sofrendo com ela, sofrendo daquele jeito. Quando ela se foi, eu tive um alívio daquele sofrimento dela. Claro que o sofrimento foi grande por ter perdido ela, né? Eu amava demais. Mas Deus me amparou. E eu pude resistir bravamente. Minha mãe sofreu até mais do que eu, sendo que eu que gostava mais dela do que minha mãe. Ela era minha. Mas Deus me amparou. E ela se foi e ela parou de sofrer. Se ela estivesse aqui hoje e estivesse sofrendo, eu estaria muito mais triste, muito mais angustiado do que com ela tendo ido embora. Captar o que eles falam. Então, a gente tem que entender o que é melhor pra gente. Não podemos agir com egoísmo de querer que um bichinho ou um ser humano que seja permaneça sofrendo nessa vida, né? O próprio Zé de Camargo, ele pagou tratamentos caros pro pai que ele fez pulmonar, porque ela conta do cigarro, fez fazer furos no pulmão, tudo, para ele viver mais tempo. O José falou agora há pouco, depois que o pai morreu. Talvez eu tenha sido egoísta de querer meu pai aqui mais tempo. Por quê? O pai viveu um pouco a mais do que ele viveria. Porém, qual foi a qualidade de vida que o pai dele teve? Nenhuma. Toda hora doente, toda hora no hospital, com pneumonia, com problemas. Isso é legal? Não. Então ele foi sim. Ele falou talvez ter sido, ele foi egoísta, sim.
Se é uma doença que não tem jeito, que não existe tratamento para ela, isso só vai causar sofrimento na pessoa, deixa que a pessoa se vá. É que nem os médicos nos hospitais, fala, ó, ele tá com câncer, mas ele já tá muito evoluído, não, a chance de tratamento é zero, então é melhor que a gente não trate e deixe que ele se vá logo, porque o sofrimento é menor para ele. Não adianta tratar, deixa ele vivendo, e a hora que o tumor levar, levou. Às vezes, quer dizer, a pessoa pode viver a vida inteira com um tumor, com câncer, sem nem saber que tem. Por quê? O câncer, quando ninguém mexe com ele fica quietinho lá no canto dele, ele não faz nada. Agora, a partir do momento que você mexe com ele, é aí que ele vai atacar. Né? Minha tia foi assim. Ela foi comer uma espinha, comer um peixe, a espinha do peixe espetou no céu da boca dela. Espetou o tumor que ela tinha na boca, que ela não sabia. E aí ele começou a atacar, ele começou a evoluir, foi pra mandíbula dela, travou a boca, ela não conseguia mais abrir a boca, e depois foi pra cabeça, e aí foi no baço, e ela, não no braço, no baço mesmo. E ela depois de muitos anos sofrendo, ela tentou tratar tudo, mas não morreu. Às vezes é mais fácil que ela não tratasse e morresse logo. Se não tem jeito, não tem. Então, se ela não tivesse mexido com o tumor, talvez ela estivesse ali. Muito provavelmente, há muitos anos atrás, esse tumor já tinha se revelado, tinha uma verruga, ela cortou. E ele ficou lá. E passou todos esses anos, ela não tratou, e ela não sentia nada. Bastou mexer com ele, pronto, começou a ter um monte de problema. Por quê? Porque mexeu com o tumor. Captaram? Então, se você não mexe com ele não vai, ele tá ali quieto. Você pode até viver 50, 70, 80 anos sem que ele te atrapalhe em nada. Agora, você mexeu com ele, pronto. Ou você vai curá-lo, você vai superar a doença, ou você vai morrer dela. Entendeu? A escolha é sua. Entendeu? Mexeu com ela, é isso. Entendeu? Só que o problema é, muitas e muitas vezes, depois de alguns anos, às vezes 10 anos, 20 anos, o tumor regride, ele volta. Quando vem de novo no mesmo lugar, aí já é tarde. Aí já não há mais nada a se fazer. É por isso que as pessoas ficam anos fazendo check-up para ver se o tumor não está reaparecendo. Você entendeu? Então, quer dizer, muitas vezes, se não tem cura, que a pessoa se vá, para de sofrer. É melhor que nós nós sofremos pela perda do que estamos angustiados sofrendo pela pessoa sofrendo e não podemos fazer nada. Não é certo? Tá bom? Então vamos ser consoladores, consolar as pessoas que estão precisando, tentar ajudar a se voltar para Deus e entregar na mão de Deus que Ele faça o melhor por essa pessoa. Tá certo? Vamos então orar, queridos irmãos. Queridos amados, obrigado por essa meditação. Obrigado por estar mais uma vez conosco aqui nos ensinando. Que nós possamos pôr em prática, nos tornarmos consoladores e agirmos da maneira correta, trazer as pessoas para Deus e que o Senhor, e aceitarmos que o Senhor faça sempre o melhor por aquela pessoa. Que for melhor por ela, que seja feito, Senhor. Nós entendemos e vamos aceitar. Que nós aceitamos e que o Senhor esteja sempre do nosso lado, amparando nós no sofrimento que possa eventualmente haver. Que nós possamos consolar as pessoas que estão passando por necessidades, que possamos amparar, que possamos orar por elas e fazer com que elas continuem voltadas a Deus e não querer fazer com que elas se distanciem de Deus. Que nós possamos sempre, Senhor, estar junto contigo, Pai. Eu oro, Senhor, e peço que as pessoas que estão trabalhando, estejam me ouvindo ou não, inscritas no meu canal, e as que estão me ouvindo que não estão inscritas, que possam voltar do trabalho em segurança, Senhor. Que eu mesmo possa daqui a pouco ir trabalhar e voltar do trabalho em segurança, Senhor. Me abençoe, Senhor, no meu trabalho, Pai. Me ilumina e me ajuda, Senhor, a suportar e a superar dificuldades que todos nós temos no trabalho, Senhor. Que assim seja, Senhor, seja sempre comigo, meu Deus. E eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Amém.